Fala galera, vamos para mais uma videoaula. Hoje a videoaula é sobre trigonometria no triângulo retângulo. Foi que nós começamos a trabalhar esse período. Ok? Então, para aqueles que perderam a aula por algum motivo, ou de repente não compreenderam, vamos dar mais uma chancezinha. O que a gente fez, essa semana? A gente relembrou o que a gente estudou desse triângulo chamado triângulo retângulo. Quando a gente estava trabalhando o teorema de Pitágoras, era importante para a gente saber que os nomes dos seus lados nesse triângulo retângulo eles eram nomes especiais. A gente chamava sempre. O triângulo retângulo, ele é retângulo porque tem um ângulo reto. O lado, que era o maior lado desse triângulo, de frente para o maior ângulo, que no caso 90 graus, era chamado de hipotenusa. Ok? E os outros dois lados nós demos o nome de cateto. Só que a partir de agora, nesses triângulos retângulos, os catetos eles vão agora receber como se fosse um sobrenome. Então, ou ele vai ser o cateto oposto, ou ele será, a partir de agora, o cateto adjacente. Prof, mas oposto a quê? Exatamente. O triângulo, galera, você sabe que ele tem 3 ângulos. Um já vai ser reto, porque a gente está trabalhando em um triângulo retângulo, ok? Os outros dois, nesse caso, serão ângulos agudos, ou seja, inferiores a 90. Suponha que eu coloque um ângulozinho aqui A. Esse ângulozinho A, gente, podia ter uma medida, por exemplo, 30 graus. Ok? Em relação a esse ângulo A, agora sim nossos catetos receberão um sobrenome devido. O lado que está oposto, de frente, para esse ângulo A, será chamado de cateto oposto. E o outro cateto, que está justamente ao lado, formando esse ângulo com a hipotenusa, a gente chama de cateto adjacente. Nossa, prof, esses nomes são esquisitos. Para a primeira aula, realmente, mas daqui a pouco você aceita. Então, cateto oposto está de frente para o ângulo em questão. Cateto adjacente está ao lado, formando esse ângulo com a hipotenusa. Tudo bem? Esse foi o primeiro passo. Ok, aí nós demonstramos em sala que existiam 3 razões trigonométricas. Essas razões, galera, eu mostrei para vocês que isso aí foi estudado há anos e anos antes de Cristo. Eu comentei até com vocês da história, do porquê, da astronomia, da distância entre planetas, da necessidade de se determinar essas distâncias, eles foram estudando e foram descobrindo. E aí, com isso, criaram 3 razões trigonométricas. Nós vimos 3 razõezinhas que se chamam razão seno, razão cosseno e razão tangente. Estão lembrados? Beleza. Professora, você em sala meio que simplificou, botou uma siglazinha. Exato. Quando a gente for falar do seno, eu mostrei para vocês que a gente costuma usar assim, seno de um ângulo. Tá vendo o ângulo que eu estou estudando aqui? Então eu vou botar assim, seno de A, eu vou botar chapéu para dizer que é ângulo. Quando for cosseno, a gente escreve cos de A. Ok? E quando for tangente, a gente põe TG do mesmo ângulo A. É como se fosse uma abreviação do seno, do cosseno e da tangente. Só que eu mostrei para vocês, usando a ideia de semelhança de triângulos, que essas razões eram sempre fixas. Como assim fixas? Sempre entre 2 lados específicos do seu triângulo. Por exemplo, nós vimos que o seno de um ângulo sempre será o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto, lembra, a gente representa por CO. O cosseno, a gente até brincou, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Nós representamos o adjacente como CA. Tudo bem? E a tangente, galera, não é Fanta nem Guaraná. É COK. Estão lembrados? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Para aqueles que adoram Coca-Cola, só você lembrar. Olha os numeradores, galera. Acompanha aí. COK, COK. Prof, mas e os denominadores dos primeiros? A hipotenusa. Então fica COK, COK, COK. Ok? Beleza. Teve um aluno brilhante
que foi algo um pouquinho nojento, mas que para alguns alunos serviu como, né, forma de gravar. Professor, a minha dúvida é sempre no seno e no cosseno. Eu fico na dúvida se o seno é o oposto sobre a hipotenusa ou se é o adjacente. Aí nós brincamos em sala. Aqui tudo é do ângulo A que a gente está trabalhando, certo? Aí o que eu falei com vocês? Tangente, tranquilo. Não é Fanta nem Guaraná, é Coca. Cosseno, galera, lembra? É uma coisa feia, mas dá para gravar. KH, olha lá. KH. Se cagar e não limpar, coça. Beleza? E o seno é o que sobrou, oposto sobre hipotenusa. Ok? Usando essa ideia, vamos só representar então, para a gente ver se vocês realmente fixaram o que eu acabei de explicar, olhando para esse triângulozinho em relação a esse ângulo A. Primeiro de tudo, eu localizo a hipotenusa sempre. Opa, a hipotenusa está de frente para o ângulo de 90 graus. Então aqui é a minha hipotenusa. Se o meu ângulo A é esse aqui, quem está de frente, oposto a ele? É o 2. Então esse cara é o cateto oposto. E quem seria esse aqui? O cateto adjacente. Professora, mas a gente não tem o cateto adjacente. Exato. Só que tudo que você estudou, galerinha, de triângulos retângulos, período passado, principalmente o nosso teorema de Pitágoras, ele não pode ser esquecido. Repara, eu tenho dois lados no meu triângulo retângulo. Eu tenho como descobrir esse terceiro lado? Claro. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vou chamar de CA ao quadrado aqui. Ok? Vou ter 16 menos 4, que é igual a CA ao quadrado. 12 é igual a CA ao quadrado. Opa! Tiramos a raiz. 12 é a mesma coisa que 3 vezes 4. Concordam? Então, a raiz de 4, 2. O 3 fica preso. Então, o cateto adjacente, que eu acabei de descobrir usando o teorema de Pitágoras, que vale 2 raiz de 3. Então, agora que eu tenho todos os lados, vamos só treinar as razões trigonométricas. Bora lá, me ajuda. Digamos que eu queira calcular o seno do ângulo A. Galerinha, seno, cateto oposto, 2, sobre hipotenusa, 4. Opa, podemos simplificar por 2 em cima e embaixo. O seno do ângulo A vale meio. O cosseno do mesmo ângulo A, essa razão trigonométrica, lembra do cosseno é KH, cateto adjacente, sobre a hipotenusa. Também posso simplificar. Raiz de 3 sobre 2. E a última razão, só para a gente treinar, tangente do ângulo A. Não é Fanta nem Guaraná, é Coca. Opa, cateto oposto, 2. Cateto adjacente, 2 raiz de 3. Simplificou, ficou 1 sobre raiz de 3. O que a gente tem que fazer? Racionalizar. Esse cara, então, ficou raiz de 3 sobre 3. Isso aqui foi só para a gente gravar as 3 razões trigonométricas. Ok? Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, KH. Tangente, não é Fanta nem Guaraná, Coca. Aí, nós fomos trabalhar com os ângulos que nós chamamos de ângulos notáveis. São os ângulos que a gente mais utiliza e que a partir deles nós conseguimos descobrir o seno, o cosseno e o tangente de outros maiores, lá na frente. Galerinha, mostramos a tabela e aí eu falei para vocês, a gente tem como construir essa tabelinha. Você vai colocar na ordem seno, cosseno, tangente. E na ordem 30, 45 e 60. Aí lembra, tem musiquinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Como eu não sou muito boa cantora, tá? Eu vou deixar uma musiquinha aqui já para vocês gravarem. Mas quem não gosta da musiquinha, vai só lembrar do que eu fiz com vocês. Eu vou desenhar a minha tabela aqui embaixo, ó, de novo, pra gente construir juntinho. Aí eu ponho 30, 45 e 60. Tudo bem? Lembra que eu falei para vocês que era o seguinte, contava 1, 2, 3. Opa, agora o contrário. 3, 2, 1. Dividia todo mundo por 2. Dividia todo mundo por 2. Tirava a raiz do 2 e do 3. Ok?
Aí tínhamos o valor do seno de 30 graus, meio, do cosseno de 30, do seno de 60. E aí lembra que a tangente era diferente? Na tangente era justamente a divisão do seno pelo cosseno. Se você não lembrar de musiquinha. Então se você dividir meio por raiz de 3 sobre 2, quando você simplifica, fica 1 sobre raiz de 3. Quando você racionaliza, você descobre então que fica a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. E a outra, 1. E a outra, raiz de 3. Ok? Mas a gente tinha uma musiquinha para colocar, para ver se vocês gravam. Vamos lá, vou colocar ela aqui, vocês tentem acompanhar. Gostaram, galera? Qualquer coisa vocês escutem novamente. Beleza? Mas como que a gente vai utilizar esses ângulos, professor? Bora lá. Exemplos para vocês entenderem qual a necessidade de saber o seno, o cosseno e a tangente. Primeira coisa, olhem para esse triângulo. Esse triângulo é um triângulo retângulo. Olha lá, tem um ângulo reto. Ok? Tem um outro agudo de 30 graus e, consequentemente, lá em cima, se eu quisesse escrever, até poderia, de 60, que é quanto falta para completar 180. Mas para não poluir nossa imagem, bora lá. Primeiro vamos localizar a hipotenusa, galera. De frente para o ângulo de 90 graus, hipotenusa. Em relação ao nosso ângulo vermelhinho de 30 graus, quem seria o cateto oposto? Perfect, o X. E, professor, a gente não tem o adjacente. Aí agora vem aquela pergunta. Ele quer que você determine o que, gente, na figura? X. Então você tem necessidade de descobrir esse cateto adjacente? Não. Tá, professor, e onde que vai entrar a razão, ou melhor, as razões trigonométricas? Pessoal, vou fazer uma perguntinha. Qual razão envolve cateto oposto e hipotenusa? Pensa um pouquinho. Exato. A razão seno de 30 graus, nesse caso, vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ah, mas calma aí, professora. No slide anterior, olha lá. O seno de 30 graus é justamente quanto? Meio. Acabou, galera. Olha lá. X, então, sobre 20 é igual a meio. Volta para o primeiro período. Razão e proporção. Simplifica. Aqui dá 1, aqui dá 10. Cruz credo. X só pode ser igual a 10. Tranquilo? Vamos seguir. Exemplo 2. Descubra o valor de X também. Bora lá. Primeira coisa que eu acho, a minha hipotenusa. Quem está de frente para 90 graus? 6. Em relação ao meu ângulo de 45, você tem por acaso o cateto oposto? Não. Ele quer que você ache o cateto adjacente. Então calma aí. Qual razão que envolve KH? Exata. Cosseno de 45 é igual cateto adjacente sobre hipotenusa. E agora, professor, como que era o cosseno de 45? Volta lá. Cosseno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Esse cara é igual a x sobre 6. Da mesma forma, simplifica os denominadores. Aqui dá 1, aqui dá 3. Cruz credo, x só pode ser igual a 3 raiz de 2. Repara, galerinha. Primeiro exemplo, usei o seno. Segundo exemplo, usamos o cosseno. Vamos para o terceiro exemplo. Quem é a sua hipotenusa? De frente para o 90 graus? Não temos. E nem temos interesse em achar. Em relação ao ângulo vermelho, cateto oposto, 10 raiz de 3. Cateto adjacente, x. Ah, professor, então calma aí. Se a gente não tem hipotenusa, não adianta o seno e nem o cosseno. Exato. Então eu vou fazer o que mesmo? Não é Fanta nem Guaraná, é K. Tangente de 60 graus é igual K. E aí, a tangente de 60, volta lá para a nossa tabelinha. Tangente de que ângulo? 60 graus. Raiz de 3. Passei uma. Raiz de 3 é igual a 10 raiz de 3 sobre x.
Simplifica, pessoal, ó, numerador raiz de 3 com raiz de 3, cruz credo, x só pode ser igual a 10. Ok? Qual vai ser agora o objetivo das nossas próximas aulas, galera? Aquelas figuras, né, os quadriláteros que nós estávamos trabalhando, o trapézio, o losango, o triângulo equilátero, o retângulo, as figuras que a gente trabalhou no período passado, usando o Teorema de Pitágoras, agora a gente vai utilizar as mesmas figuras, só que a gente vai utilizar agora usando a trigonometria. Então nós vamos rever áreas dessas figuras, ok? Usando seno, cosseno e tangente. Tá bom? Bom estudo, galerinha, e até a próxima videoaula. Tá? Capricha nas tarefas. Beijão, fiquem com Deus.